boa noite a todos, boa noite a todas. Que bom estar de volta, como é bom, é muito bom mesmo estar de volta, tá? Estar de volta a esse nosso bate-papo. Deixa eu só aqui no Instagram escrever aqui o título da... Ok. Sejam bem-vindos para o pessoal do Instagram e do YouTube. Estamos em transmissão simultânea. Nós vamos conversar um pouco sobre o que cabe à nossa empresa, né, à nossa instituição. E é muito bom mesmo, muito bom a gente estar de volta. Saudades de nossas lives anteriores, saudades do nosso bate-papo, e a gente hoje está voltando com força total, na perspectiva de seguir agora uma sequência boa de lives, né? Uma sequência importante de lives, discutindo temas fundamentais, tá? Fundamentais para o nosso desenvolvimento humano, nosso desenvolvimento pessoal, tá? Para quem não me conhece, que está chegando e me vendo pela primeira vez, eu sou o Wallace Feitosa, tá? Sou professor de educação física, doutor em saúde pública, tenho uma formação em coach, e aí eu promovo o coach de vida e bem-estar. Também sou instrutor de meditação e também tenho curso de formação em programação neurolinguística, o que nos permite conversar muito sobre essas questões voltadas ao nosso desenvolvimento pessoal, ao nosso desenvolvimento humano, tá? Então, a noite de hoje a gente vai começar conversando sobre um tema importante, muito mais esclarecedor para muita gente, né, que conhece a prática do mindfulness e da meditação, mas também muita gente que não conhece essa diferença entre uma coisa e outra, né, entre a meditação e entre o mindfulness. E hoje a conversa da gente vai ser em torno disso, tá? A proposta é que a gente converse sobre isso nesse nosso bate-papo importante, tá? Que a gente vai ter semanalmente, ok? Antes de eu começar falando sobre o tema especificamente, eu queria apresentar a nossa proposta de instituição, tá? Então, nós criamos uma instituição, eu sou cofundador junto com a minha esposa, Valquíria Santana. Nós estamos criando essa instituição que tem um propósito muito importante, tá? Um propósito de levar às pessoas o desenvolvimento humano, né? E para isso a gente vai estar promovendo uma série de cursos, né? E a gente vai passo a passo divulgando cada etapa que a gente vai promovendo dentro dessa nossa instituição, tá? Então a instituição ela tem a missão de desenvolver, né? De promover o desenvolvimento humano através de teorias e práticas que levem a um estilo de vida. E aí a nossa preocupação com a nova proposta de um estilo de vida, na perspectiva de que a pessoa evolua integralmente o seu ser, tá? Então se evolua integralmente, ou seja, não é só a preocupação com os aspectos físicos, biológicos, ou não é só a preocupação com os aspectos mentais,
ou também não é só a preocupação com os aspectos espirituais, mas a preocupação com todos os aspectos que compõem um ser humano, tá? Que são os aspectos voltados às questões biológicas ou físicas, né? Que são os aspectos voltados às questões psicológicas ou mentais, e são os aspectos voltados às questões espirituais. Tá? Então a gente vai estar discutindo sempre e promovendo nesta perspectiva. Então a nossa missão é exatamente levar o desenvolvimento humano para as pessoas numa perspectiva holística, né? Uma perspectiva em que a gente evolua sim de forma integral. Tá? E o nosso objetivo principal, o objetivo da nossa instituição, do Instituto Wellness, é promover através de cuidados integrativos, e a gente vai estar levando ações que busque de fato a melhoria, né, e a ampliação, os níveis de qualidade de vida, mas numa perspectiva integral, né, para que as pessoas adotem um estilo de vida holístico, né, um estilo de vida em que a gente tem uma preocupação, de fato, com todos os aspectos voltados à nossa vida, né? Todas as dimensões voltadas à nossa vida, onde o corpo, mente e espírito andem juntos no processo evolutivo do ser. Tá? Então esse é o nosso objetivo principal. Para isso a gente vai estar inicialmente oferecendo cursos online, né? E a gente tem a proposta de começar com o curso de meditação, nesse estilo mindfulness que a gente vai estar conversando hoje. Também cursos voltados a desenvolvimento e adotar a prosperidade como um estilo de vida, ok? E aí a gente vai estar começando com dando esses passos, são os passos iniciais, mas os passos iniciais para uma grande jornada, uma longa jornada, e quiçá, não é, uma jornada infinita, porque é assim a nossa vida, né? A gente começa, mas a gente não tem fim, e essa é a ideia da nossa instituição, né? Começar nesse propósito e, de fato, não ter um fim para um fim da vida, né? Mas sim uma jornada que é a principal parte de nossas vidas, né? Ok? Então está apresentado, o Instituto Wellness está aí à disposição de vocês, nós vamos de fato estar em contato, nós temos já o nosso canal no YouTube, então quem ainda não se inscreveu, que se inscreva, né, no canal do YouTube, procure lá Instituto Wellness e faça a sua inscrição, né? Lembre-se de clicar lá no sininho, né, das publicações, que toda vez que a gente colocar um vídeo novo no canal, você vai ser avisado, né, de que esse vídeo está no ar, né? E aí, esse vídeo estando no ar, você vai poder desfrutar dos conteúdos que a nossa proposta de instituição vai estar levando até vocês. Tá? É muito importante os conteúdos que a gente vai estar propondo, porque a gente acredita que o que faz bem a nós, a mim, né, e a Val, que a gente tem trabalhado muito nessa perspectiva, a gente quer levar esse benefício da prosperidade, benefícios da meditação para as pessoas ao qual a gente consiga entrar em contato. Então, quanto mais pessoas a gente puder levar essa ideia do Instituto Wellness, levar o conteúdo do Instituto Wellness, melhor para a gente, melhor para a humanidade. Essa é a perspectiva do Instituto. Ele veio para poder ser mais um agente, mais um instrumento para a melhoria do mundo, e essa é a nossa proposta principal, é melhorar o mundo enquanto ser, porque melhorando os seres do mundo, a gente vai estar melhorando o mundo. Então essa é a nossa perspectiva. Ok? Muito obrigado às pessoas que estão nos assistindo, que estão entrando pouco a pouco nos canais em que estão sendo transmitida a live, né? Ela está sendo transmitida oficialmente na nossa divulgação, a gente divulgou que estaria sendo transmitido pelo Instagram e pelo YouTube, pelo nosso canal do YouTube, tá? Mas também abrimos hoje a possibilidade e estamos transmitindo também pelo canal do Facebook, né? Pelo nosso perfil do Facebook, e então estamos transmitindo nos 3 possíveis canais nesse momento, e isso é muito bom porque a gente consegue alcançar o máximo de pessoas possível, né, com essa nossa mensagem, ok? O nosso bate-papo hoje vai gerar em torno exatamente da diferença entre mindfulness e meditação. Então, sem mais delongas,
a nossa propaganda foi feita, né? A nossa propaganda é em caráter de abertura, de lançamento, de informação dessa proposta de levar as pessoas à qualidade de vida ou à promoção de um estilo de vida em que a perspectiva da visão holística esteja preservada. Então, esse é o propósito do Instituto Wellness. E, para isso, a gente vai estar discutindo uma série de conteúdos, né, levando para vocês uma série de conteúdos que auxiliem vocês nessa jornada, ok? Nessa jornada de avançar, de caminhar, no sentido de se desenvolver individualmente, se desenvolver o seu próprio eu, se desenvolver-se humanamente, que é o propósito do Instituto. Tá? Então, vamos lá. Eu, durante essa semana, eu fiz alguns questionamentos, né, no story do meu perfil do Instagram, fazendo algumas perguntas importantes, né, para que norteasse esse nosso bate-papo de hoje. Tá? E uma das perguntas era exatamente essa, era assim: se vocês conhecem, ou se você conhece, mindfulness. Né? O que é mindfulness? Então, essa foi a pergunta, né? Era a pergunta para saber se as pessoas conheciam esse termo, né? Essa prática, esse estado mental, ou seja, o mindfulness ele tem uma polissemia na sua compreensão enquanto termo. E a pergunta que foi feita assim, foi essa pergunta. Opa, Desculpa o pessoal do Instagram. Deixa eu colocar aqui o suporte aqui, ele deu um salto aqui. Coisas de transmissão ao vivo, tá, pessoal? Coisas de transmissão ao vivo, tá? Assim mesmo. Tecnicamente, alguma coisa às vezes, né, dá errado, mas é muito mais para testar a gente, o nosso momento de paciência, né, tranquilidade, tá? Estamos de volta aqui, pessoal do Instagram. Deu um salto aqui o telefone, ok? Mas eu espero que ele não faça mais isso, tá? Se fizer, a gente volta a corrigir. Não, mas vamos lá. Voltando ao nosso bate-papo, a nossa conversa, que diz o seguinte, que fez esse tipo de pergunta, tá? Se as pessoas conheciam mindfulness. E era uma resposta dicotômica, né? Sim ou não. E aí ficou, de fato, meio a meio. Né? Uma boa parte das pessoas responderam que sim, uma outra metade respondeu que não. Bom, para as pessoas que responderam que sim, a gente vai estar só reforçando o nosso bate-papo sobre isso. Tá? Então as pessoas vão estar aprofundando e vão dividir, inclusive comigo, não é, a conversa em relação ao que é mindfulness. Ok? E para as pessoas que não sabem, esse bate-papo vai ficar ainda mais interessante, porque aí de fato vai poder, né, esclarecer o que é mindfulness e a comparação do mindfulness com meditação, que às vezes as pessoas confundem. Então a ideia é que a gente quebre essa confusão. Né? Há uma relação importante entre os dois termos, entre as duas práticas, mas não é a mesma coisa. Então isso é importante deixar claro logo no começo. Ok? Bom, só que para a gente poder entender o que é mindfulness, para a gente poder falar sobre mindfulness e de fato o seu conceito, a sua compreensão, as suas características, a gente precisa primeiro falar um pouco sobre meditação, porque é o que é mais difundido, é o que é mais conhecido, todo mundo hoje praticamente conhece alguém que pratique meditação, não é? E isso faz com que a gente se aproxime mais desse conceito, né? Ou dessa prática. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a meditação está muito mais popularizada, né, do que há 30 anos atrás, no Ocidente. Né? E aí é bem claro deixar, né? Na nossa metade para cá do mundo, né, do globo terrestre. Porque no Oriente, a meditação já é uma prática de milhares e milhares de anos. Né? Tem escritos que apontam que a prática da meditação já remonta de mais de 3.000 anos atrás. Ou seja,
Se nós estamos vivendo na era dos 2020 anos, né, que é a era de Cristo, a meditação precede a era Cristo no planeta. Tá? Ou seja, a prática da meditação ela é uma prática milenar, ok? Mas especialmente nos últimos anos, e aí eu posso dizer dos últimos 30 e poucos anos, ela tem entrado com muita força no Ocidente, nas Américas principalmente, né? E isso tem ajudado muito a auxiliar práticas, principalmente as práticas médicas e práticas psicológicas, e isso faz com que a gente torne essa prática uma prática com uma importância fundamental para a nossa saúde, né, e para o nosso bem-estar. Obviamente que quando a gente fala do conceito de saúde aqui, a gente compreende o conceito de saúde na mesma perspectiva que os objetivos do Instituto Wellness percebe as pessoas, ou seja, a saúde de uma forma holística, de uma forma integral, em que a gente tenha a atenção para corpo, mente e espírito, ok? Bom, a meditação ela tem vários conceitos, né? Mas um deles é que a gente entende que é uma prática individual, né? Apesar de poder ser feito de forma coletiva, mas o momento em que a gente se encontra e se relaciona com a meditação, ela é de forma individual, em que você vai, de fato, proporcionar a você um diálogo com você mesmo, e a prática da meditação permite que isso aconteça, tá? E que essa prática ela tem algumas características importantes, como, por exemplo, a característica de que a gente sempre, para meditar, foca em algum objeto, em algum pensamento, em alguma emoção, não é? Em algum som. Tá? Então, existe sempre algo em que a prática meditativa ela te remete a se relacionar com aquilo que a gente chama, né, de âncora, né? Que é exatamente o ponto de observação, ou objeto de observação, melhor dizendo, que a gente volta todas as nossas atenções. Okay? Essa técnica na meditação ela desenvolve habilidades como a concentração, a tranquilidade, né? Principalmente o foco no presente. Tá? Então a gente ter o foco no presente é uma condição dos vários tipos de meditação, né, que a gente vai apresentar alguns. Né? Eu não teria tempo aqui nessa noite para a gente falar de tudo sobre meditação e todos os tipos de meditação, mas eu vou apresentar algumas que são importantes, talvez as principais, né, e que vão exatamente fundamentar a outra parte da nossa fala, que é quando a gente for se referir ao mindfulness. Bom, a meditação ela pode ser induzida por um facilitador, ou seja, e vocês já ouviram falar da meditação guiada, né? Quando alguém guia os passos em que a outra pessoa possa seguir, né? No seu tempo de concentração, de estar atento ao objeto de observação e etc. Tá? Ou você praticar sozinho, né? Sozinho sem ter a necessidade que alguém guie você ao caminho da meditação. Tá? Normalmente as pessoas iniciantes em meditar, elas precisam desse auxílio do guia, né? Porque nem sempre ainda estão preparadas para poder focar na própria respiração, nos próprios objetos que servem de âncora, sem que alguém possa conduzir, né, você a tal. Mas existem essas duas formas, a forma guiada e a forma em que você próprio, autonomamente, você consegue fazer a sua prática, ok? Existem vários tipos de meditação, eu vou falar alguns rapidamente, para a gente só ter uma compreensão do quanto, né, essa temática meditação em relação às suas características, à sua história, né? Se a gente fosse realmente conversar só sobre meditação, a gente faria uma série de lives falando sobre desde a história, né, da origem, das primeiras pessoas que usaram
essa prática como em benefício de si, né? Em benefício do outro, até de fato a cada tipo de meditação e a criação de cada uma delas e o objetivo que cada uma delas trouxe, né? Para poder as pessoas meditarem. De modo geral, as meditações elas têm características muito semelhantes, os tipos de meditação. Então, elas normalmente estão focadas ou na respiração, ou no corpo, ou no objeto, ou no mantra, né, ou numa música. Então, existem várias formas de você tornar a sua atenção direta ou naquele dado objeto, aquilo que eu falei anteriormente sobre a âncora, né, para a gente ancorar a nossa atenção, tá? E aí há uma similaridade, né, das técnicas, obviamente, né, mas existem as suas pequenas diferenças, né, ou pequenas, eu diria, características predominantes, né, em cada técnica de meditação. A primeira que eu posso falar rapidamente é a meditação transcendental. Tá? É um estilo de meditação que foi criado na década de 1950, né, uma coisa mais recente. Obviamente que é alguém que vem do Oriente para o Ocidente e traz as possibilidades de criar, né, as técnicas meditativas. Tá? E o objetivo dessa técnica é encontrar o mais profundo eu de cada um, ativando assim, né, os reservatórios de energia, criatividade e inteligência que existe dentro de cada um. Então, a meditação transcendental ela tem esse objetivo, né, de despertar dentro do ser a energia que a gente carrega. Tá? Ela não envolve nenhuma crença religiosa, a exemplo de outras técnicas que estão aqui, né? E a ideia é exatamente fazer com que os desequilíbrios que a gente carrega dentro do nosso ser, eles cada vez mais levem à normalidade, e aí isso interfere diretamente nos níveis de estresse, de ansiedade e tantos outros, né, transtornos e comportamentos que hoje, né, e a gente vai saber que hoje, né, nos dias de hoje, a gente tem isso muito forte e muito presente, né, na população de modo geral. Tá? E aí o praticante senta, ok, faz a meditação sentada, de olhos fechados e com a maior concentração e foco, obviamente, no som, em algo que sirva de ancoragem. Ok? Bom, um outro tipo de meditação é a Vipassana. Interessante que vocês vão ver depois mais adiante, quando a gente for falar do Mindfulness, que o Mindfulness se apropria, né, da meditação como uma poderosa prática, né, para exatamente construir os programas. E a técnica Vipassana, a técnica meditatória Vipassana, ela é uma das técnicas que o Mindfulness se apropria. Tá? Então essa técnica é uma técnica mais antiga, ela data mais de 2000 anos, tá? E foi criada pelo Buda. Né? Então, a filosofia budista adota, né, essa prática, adota outras também, né, mas a Vipassana é uma prática importante, meditativa, que exatamente faz as pessoas observarem, ok? Observarem as relações que a gente tem com as pessoas, com os objetos, com as sensações e com os sentimentos. Tá? E aí ela usa a técnica da auto-observação, ou seja, observar a conexão da mente e do corpo, desculpa. Então essa conexão entre mente e corpo é o objeto em que a técnica Vipassana usa para que a gente se transforme, né, a partir da auto-observação, ok? E o praticante tenta alcançar um estado de mente mais equilibrada, né? Livre de impurezas, livre de amarguras, e aí o quão importante é essa técnica meditativa para as pessoas que precisam se encontrar, né? Precisam do autoequilíbrio, do equilíbrio, né? Precisam se amar, né? Que é uma base fundamental das práticas meditativas. Ao se observar, ao compreender as emoções, sentimentos, né? Pensamentos, né? A gente também
cria uma relação de amorosidade conosco. E aí, a partir do momento que a gente tem uma relação de amor consigo mesmo, esse amor, com mais facilidade, com a maior facilidade, ele se estende, se expande às outras pessoas. Né? Por isso, o bem que faz a prática meditativa, a meditação, para o mundo, né? Para a humanidade. Uma outra técnica é a técnica do Zazen. Né? Essa técnica ela é muito difundida nos nossos dia a dia pela a monja Koen. Né? Ela sempre traz a técnica Zazen, né? Nas práticas dela, nos ensinamentos, inclusive ela promove cursos, né, dessa técnica. Ela é uma técnica muito praticada no Japão, também em relação com a filosofia budista, sim, tá? E o Zazen significa sentar-se, né, e o Zen, estado de meditação, ou seja, é uma técnica que leva você a estar numa posição sentada, e aí as 3 posições que você pode utilizar, né, a posição de lótus, de semilótus, ou a posição sentada normalmente, né, ou a posição deitada. Tá? Então ela utiliza essas posições para poder, em torno de 20 a 50 minutos de meditação, manter-se um tempo imóvel, né, observando os olhos, eles não são fechados, você baixa a vista para o chão ou foca em algum objeto, tá? Pode ser um copo, pode ser um quadro, pode ser um tapete, né? Ou pode ser o fato de baixar a vista ao próprio chão, né? Enquanto o objeto de observação. Tá? A coluna deve ficar ereta, e a gente vai ver, né, na prática, quando a gente for oferecer algum momento de prática para a gente, como essa postura da coluna ereta, da cabeça equilibrada, né? Do olhar na linha do horizonte, no plano de Frankfurt, né? A musculatura relaxada, no entanto, uma postura equilibrada, uma postura ereta. Tá? Isso é uma postura comum à maioria das práticas meditativas. Ok? Bom, tem outras técnicas aqui, tem a Qigong também, que é uma técnica que surgiu na China e, né, milhares de anos, essa é ainda mais antiga, né, muito das práticas meditativas começam na China, né? Começam na China, e isso é importante, né, deixar claro. Tá? E trabalha também a questão da energia vital. Tá? Vários exercícios de meditação, a ideia é fixar a atenção no ponto abaixo do umbigo, que eles chamam do Dantian, que é um ponto que fica 2 a 3 dedos abaixo do umbigo, tá? Que é exatamente o local onde acredita-se ser o nosso ponto de energia, né? O nosso foco de energia. Ok? Então a ideia é exatamente trabalhar a expansão dessa energia nessa técnica. Tá? Então existem outras técnicas, a técnica Asen, a Sudarshan Kriya, quer dizer, tem outras técnicas que a gente poderia falar, dentre outras mais. E uma das técnicas que a literatura traz como uma prática meditativa também é a prática da atenção plena. Né? Não o mindfulness em si como igual a meditação, né? Mas o mindfulness como uma prática também de uma prática meditativa, né? Ou um conjunto de práticas meditativas. Eu acho que seria até melhor falar dessa forma. Tá? Mas a atenção plena ela vem mais recente, né? Essa técnica ela data do final dos anos de 1970, início dos anos de 1980. Tá? Da mesma forma que a meditação transcendental ela vem sem o acompanhamento da prática religiosa, né, das referências religiosas, principalmente as vinculadas ao budismo. Né? Então ela vem para o Ocidente, ela é apresentada no Ocidente, né, com esse desprovimento das questões religiosas, porque aí faz com que essa prática ela seja ecumênica, né? Qualquer pessoa possa praticar. Mas, afinal de contas, a meditação, de modo geral, ela tem um cunho espiritual, um cunho religioso, mas ela
tem, na verdade, a maioria das religiões fazem uso da prática meditativa, de práticas meditativas, né? A religião católica, né? E a história da meditação aponta os judeus como sendo um dos importantes que difundiram a meditação no Ocidente. Então, o catolicismo também utiliza-se das práticas meditativas, né? E a gente conhece, né, de pessoas que praticam, conhece pessoas que promovem esse tipo de meditação. Então, ela, afinal de contas, ela é uma prática ecumênica que a gente pode fazer, né, independente da religião que a gente acredite, que a gente seja adepto. Tá? Atenção plena, e aí a gente traduz, é uma das traduções do termo mindfulness, né? É uma das traduções. Outra é a consciência plena, outra é a mente alerta, a gente vai ver. É mais ou menos quando a gente for aprofundar um pouco mais sobre o mindfulness. Tá? Ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouco mais profundamente sobre a atenção plena, né? Quando eu for falar sobre mindfulness e as suas características e etc. Tá? E aí? Como estamos? Alguém quer falar alguma coisa? Quer escrever algo? Quer falar algo para mim sobre como estamos aí? Boa noite Renan, boa noite Ana Paula, Jéssica, Vanderneide, boa noite a todo o pessoal do Instagram, tá? Boa noite a todos que entraram e que estão prestigiando aqui a nossa transmissão, tá? Importante deixar claro que essa é uma transmissão que é o início de uma quantidade imensa de conversa que a gente vai ter, né, a partir de hoje sobre temas importantes que nos levem ao desenvolvimento humano. E a gente está começando pela meditação, tá? A gente falou um pouco agora sobre a meditação, mais ou menos o seu conceito, alguns tipos, e agora a gente vai falar um pouco sobre o mindfulness, que é exatamente o objeto, e aí deixar claro essa diferença entre uma coisa e outra, apesar de uma coisa estar contida na outra, tá? Isso é uma coisa importante, ok? Então vamos lá, vamos seguindo com a nossa conversa. Deixa eu só tomar um pouco de água aqui. O pessoal pode perguntar, tá? Eu estou de óculos, consigo enxergar os comentários do Instagram, do Facebook, também os comentários do YouTube, tá? Estamos todos aqui, ok? Tudo bem? Posso prosseguir? Vamos caminhando. Bom, então, o que é realmente mindfulness? Né? O que é realmente mindfulness? Bom, Kabat-Zinn, ou Dr. Jon Kabat-Zinn, professor médico, né, da Universidade de Massachusetts, esse é um nome que trava a língua, mas ele sai de vez em quando, tá? Uma universidade importante dos Estados Unidos, e o Dr. Jon Kabat-Zinn, ele é praticante de meditação há mais de 50 anos. Ele passou um tempo importante no Oriente estudando sobre meditação e ele coordena hoje, quer dizer, já há um tempo, desde a década de 1970, a clínica de psiquiatria, né, da universidade. Ou seja, ele realiza vários estudos relacionados a doenças voltadas às questões mentais ou da saúde mental e etc. E ele resolveu, né, a partir de uma decisão pessoal, observando de que as medicações nesse tipo de tratamento, em algum momento, elas tinham seus limites, e aí não se dava para prosseguir nos tratamentos sobre pessoas com depressão e com ansiedade e com níveis de estresse elevado, ou seja, esses três transtornos, né, ou doença, né, no caso da depressão, foi o foco e é o foco de observação, de estudo do Dr. Kabat-Zinn, tá? E ele traz a meditação para dentro do tratamento dessas pessoas. Só que ele traz a meditação de uma forma em que ela venha de forma sistemática, né, organizada, eu diria de forma programada, né, e isso faz com que... Desculpa, estou aqui mexendo.
Isso faz com que a prática de mindfulness ela seja desprovida das questões da espiritualidade. Então ele tirou essa questão que envolvia a meditação e traz a meditação para dentro dos programas de reabilitação dessas pessoas. E para isso ele cria, né, o primeiro programa, né, de mindfulness, ou seja, um programa de redução do estresse baseado em mindfulness. Esse foi o primeiro programa de mindfulness, primeiro programa sistemático, né, de mindfulness conhecido na história. Ou seja, o Jon Kabat-Zinn ele traz o mindfulness enquanto um programa, né, e obviamente inicialmente com foco na saúde, né, com foco na saúde e na saúde mental, ou seja, dessas pessoas que tinham estresse elevado, ansiedade, depressão, tá? Para ele, para o Kabat-Zinn, mindfulness é simplesmente, ou seja, é a simplicidade em si mesmo. Trata-se de parar e estar presente. Ou seja, o mindfulness é viver no aqui e agora. E para ele isso é tudo. Obviamente que o presente na vida da gente é tudo, não é? O passado já passou, ele serve para a gente ter alguma referência do que a gente é hoje, mas ele não serve para guiar o que a gente é hoje. O futuro não existe, né? O futuro é o presente amanhã. Então, ou seja, o único momento em que a gente tem a relação de vida é o presente, é o que acontece aqui e agora. Então, o mindfulness é estar no momento presente, né? Bom, a palavra mindfulness, ela vem de uma tradução, de uma expressão da filosofia budista, que é do sati, da palavra sati. Sati, na filosofia budista, ela significava memória, ou seja, para se memorizar, né, vivenciar algo, precisa estar atento. Então, essa relação da expressão da filosofia budista, sati, que significa memorizar, né, baseia a compreensão do termo mindfulness, que é exatamente estar atento ao momento presente. Ou seja, se a gente fosse traduzir, né, ao pé da letra o que é hoje, a forma como é traduzida para o português, a expressão mindfulness, né, seria estar em estado de mente aberta, seria estar em estado de mente plena, em atenção plena, que é a mais comumente a expressão utilizada enquanto representante da língua portuguesa do mindfulness, ou consciência plena, que é uma expressão que eu gosto bastante, que a consciência plena ela é exatamente algo que remete a gente a estar mais profundamente conhecedor do nosso interior, tá? Então, eu gosto muito da expressão consciência plena representando o mindfulness. Bom, então, claramente dizer para todo mundo que todo mundo tem a habilidade mindfulness, ou seja, a habilidade de estar em atenção plena. Ela é uma habilidade inerente ao ser humano, tá? Então, todos nós temos a capacidade de estar em atenção plena. Obviamente que alguns mais, outros menos, a gente vai ver isso mais adiante, tá? E apesar do mindfulness, essa perspectiva de viver, de olhar atento, estar atento ao momento presente, que é o que fundamenta, inclusive, a maioria das filosofias, das práticas meditativas budistas, né? Ou seja, há mais de 3.000 anos já se pratica mindfulness, né? Recentemente é que ele vem para o Ocidente, e aí vem através do professor Jon Kabat-Zinn, né, e ele sendo precursor, isso depois ganha, isso na América, né, nos Estados Unidos, e depois ganha a Europa, né, a Universidade de Oxford hoje tem um centro também de estudos dessa prática, né, coordenado pelo Dr. Mark Williams, né, e isso fez com que a prática do mindfulness se proliferasse pela América como um todo. Então a gente tem hoje várias instituições que se debruçam sobre estudando o mindfulness e os efeitos, né, da prática, da promoção dos programas de mindfulness na saúde e em diversos comportamentos já.
Tá? Nós temos aqui no Brasil um grupo de pesquisa e que também promove um projeto de extensão, coordenado pelo Dr. Marcelo Demaso, Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp. O nome desse grupo de pesquisa é o Mente Aberta, e eles têm se debruçado com os efeitos da prática do mindfulness na promoção da saúde, né? Principalmente com o olhar da atenção primária. E o trabalho deles é um trabalho belíssimo. Hoje o Dr. Marcelo Demaso é a referência, né? Talvez a maior referência, né? Tem algumas outras, mas a maior referência no Brasil sobre mindfulness, e isso é muito interessante a gente saber que no Brasil também está se produzindo conhecimento nessa área e está se expandindo a prática, claro, ainda um pouco tímida, né? Mas sim, já se discutindo profundamente, não só no campo da saúde, mas já no campo da educação e também no campo das corporações, né? das organizações corporativas, né? Que isso tem trazido bastante ganhos, ok? Bom, as etapas de um processo de mindfulness, se eu fosse resumir, elas seriam a identificação do objeto da atenção, ou seja, o foco em um objeto, que pode ser, que no mindfulness ele pode ser o corpo, pode ser a respiração, pode ser os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as sensações, ok? E aí a gente chama disso de ancoragem, né? Que são as âncoras, para que toda vez que que a mente divague, né? que é exatamente a característica B do mindfulness, a divagação mental. Toda vez que a mente divaga, a gente entende que ela divagou, observa que ela divagou e volta, não é, para o foco na âncora da prática daquele momento, que pode ser a respiração, pode ser o corpo, pode ser corpo e respiração, pode ser os sons, as sensações, né, os sons, pode ser as emoções, etc. Tá? Depois a tomada de consciência, ou seja, a gente entende qual é a âncora, divaga, toma consciência de que divagou, voltando para a âncora, tá? E em seguida a gente volta novamente ao estado de atenção plena. Esse percurso, né, entre a âncora, que é o nosso primeiro ponto de observação, nosso objeto de observação, a divagação e ao retorno ao objeto de observação, todo esse processo ele deve ser feito de forma em que a gente não julgue, quer dizer, desprovido de julgamentos, desprovido de críticas, desprovido de qualquer aspecto em que a gente caracterize como diferente aquilo que é, né? Ou seja, o que é que o Mindfulness nos ensina? Nos ensina a observar a realidade da forma como ela é, né? De forma amorosa, ou seja, não criticar, não julgar e ter a relação muito saudável com os pensamentos, com as emoções, com algo que esteja incomodando a gente, ok? Sem nenhum problema. Então isso de fato resume, né, os passos de uma prática de mindfulness. Tá? Mas o mindfulness pode ser, como ele é um conceito polissêmico, né, o mindfulness é compreendido de forma muito complexa, né? Nós temos 3 formas de representar o mindfulness. As 3 elas andam juntas, né? Mas é importante entender que ele pode ser compreendido como um estado mental ou psicológico, ou seja, algo que está relacionado à nossa autorregulação da atenção e a atitude de estar aberto e a curiosidade frente a uma experiência. Então, ou seja, a gente entender e observar a coisa como ela é, sem julgar e sem criticar, de forma amorosa, tá? Entender que isso é um estado mental, a gente está o tempo todo fazendo isso, né? A gente está o tempo todo observando as coisas e julgando, né? E criando uma história, uma narrativa, como o Kabat-Zinn fala. A gente cria uma narrativa sobre o fato e não observa o fato como ele realmente é, né? Então, a prática de mindfulness nos favorece a observar a realidade como ela é e não como ela deveria ser da forma como eu queria que ela fosse, ok?
Também, o Mindfulness também é um traço psicológico, a gente vai explicar o que é isso, e o Mindfulness também e principalmente hoje um conjunto de práticas meditativas, um conjunto de práticas de modo geral, e programas estruturados, tá? Programas estruturados que nos levam a desenvolver a capacidade de estar no momento presente, em plena atenção, tá? Seja no contexto da saúde, seja no contexto da educação, seja no contexto de organização corporativas, ou seja, hoje, na verdade, seja em qualquer contexto que a gente possa aplicar essa prática, né, que nada mais do que desenvolver ou resgatar em nós a capacidade de viver em atenção plena, tá? E viver em plena atenção, ok? Ou seja, o estado mental, quando mais é tratado sobre estado mental, ele existe sobre dois componentes principais. Um é a autorregulação da atenção, aquilo que eu já falei, em que a pessoa observa o fenômeno enquanto ele acontece. Então a gente está aqui, eu estou observando o momento em que eu estou me mexendo nas 3 câmeras que estão direcionadas a mim, né? E é isso que eu estou observando. Esse é a autorregulação da atenção, eu estou atento a esses movimentos, né? Por exemplo, eu estou lavando o prato, eu estou tomando banho e eu estou atento ao processo do banho, eu estou varrendo a casa, eu estou caminhando, eu estou conversando com alguém e estou naquele momento atento ao fato, à realidade, ao fenômeno que está acontecendo, tá? Ou seja, está no aqui e agora. Então esse é um estado mental. O outro é a atitude e abertura, né, e curiosidade frente à experiência, ou seja, despertar na gente aquele... quando a gente vê uma coisa pela primeira vez, né, aquilo chama tanto a atenção da gente, não é? Quando a gente viaja, que vai para uma cidade diferente, que a gente nunca passou por lá, que tem um prédio diferente, a gente observa como a gente se volta a atenção para aquilo, ou seja, a atitude de abertura e curiosidade frente à experiência é exatamente esse olhar de principiante, né? O olhar de principiante, o olhar para as coisas como se fosse a primeira vez, e a aceitação, aceitar como a coisa é. No entanto, quando a gente fala de aceitação, muita gente questiona, então quer dizer que eu posso aceitar tudo e aí eu estou em estado de mindfulness. Não, não é aceitar com resignação, não é a resignação que caracteriza o estado de mindfulness. É a gente entender a coisa como ela é e não entender a coisa como eu queria que fosse. Esse é o aspecto importante da aceitação, tá? Porque quando eu aceito a coisa como ela é, certamente eu compreendo de fato como ela é e tenho a condição de me relacionar com a coisa como ela é de uma forma muito mais saudável do que eu observar a coisa, criar uma historinha para aquela coisa e aquela coisa não ser realmente aquilo que é. Um exemplo interessante, né, que é dado e aí sobre esse aspecto de observar a coisa como ela é e permitir-se, né, que as narrativas que a nossa mente promove, né, que automatiza inclusive essas narrativas e a mente promove geralmente uma nova história baseada nas histórias passadas, né, e aí que ele chama do desvio cognitivo, né, da gente estar sempre querendo entender a nova realidade baseado na realidade do passado, e isso pode nos levar a sérios problemas de saúde. Isso a ciência já aponta, né, vários problemas relacionados a isso. E aí eu tenho um exemplo interessante. Por exemplo, a gente está passando na rua e cruza com uma pessoa conhecida e cumprimenta essa pessoa. E aí a pessoa olha para a gente, passa, não cumprimenta. O que é que vem na cabeça da gente inicialmente, né? Essa pessoa está arrogante agora, nem conhece mais os amigos, ficou rico, né? Ou, será que eu fiz alguma coisa de errado para essa pessoa e eu não estou me lembrando? Ou seja, a gente começa a pré-julgar, a criar pré-julgamentos, né? Quando na verdade o que poderia ter acontecido é que aquela pessoa estava sem óculos e não viu a gente, não reconheceu, não é? Simplesmente ela não reconheceu exatamente porque não enxergou, porque podia estar usando óculos e naquele momento está sem óculos, ou porque não reconheceu mesmo,
Tá? Essa sim é uma provável realidade. E a gente cria toda uma história, né, uma narrativa sobre isso, ok? Tá? É um traço psicológico também, o mindfulness. Então, o que é um traço psicológico? É uma característica que a gente traz com a gente. Então, a gente é ou mais ou menos mindfulness. Então, a gente tem essa característica. E aí sofre a influência da idade. E aí eu acho interessante essa influência da idade, porque eu tenho observado, né, meu filho tem 2 aninhos, e como ele vive no momento presente é uma coisa importante. Como ele vive o aqui e agora o tempo todo. Né? Ele não perde tempo com o passado. Ele não perde tempo com o passado. Né? E aí a idade influencia, né, os aspectos voltados a isso. Tem estudos que apontam que o gênero também influencia, fatores genéticos também influenciam, mas que também a praticar o mindfulness através de programas especializados também influenciam no desenvolvimento dessa nossa atenção plena, né? Nesse nosso estado de mindfulness, que é um estado, que é um traço que a gente já carrega psicologicamente. E o mindfulness como uma prática, um programa, né? Que pode ser desenvolvido, que pode ser levado a todas as pessoas, ok? Então, existem vários programas de mindfulness, centenas de programas de mindfulness de modo geral, né? Alguns voltados ao controle do estresse, alguns utilizando os mais famosos, né? O da redução do estresse baseado em mindfulness, que é proposto pelo Jon Kabat-Zinn, a terapia comportamental baseada em mindfulness, proposto pelo Mark Williams. O nosso programa, eu não falo nosso porque é brasileiro, né? Claro, em parceria com a Universidade da Espanha, do Dr. Marcelo Demaso, que é o Promoção da Saúde Baseada em Mindfulness, né? Então, existem vários programas interessantes. Existem programas específicos para alimentação, programas específicos para atleta. Então, existe uma gama grande de programas de Mindfulness. Tá? Mas o Mindfulness, em sua base, enquanto programa, ele se utiliza de 3 práticas meditativas importantes, que é o Zen budista, né? Que é aquele zazen, né? Que é quando se faz uso das caminhadas, né? E a gente tem a prática da caminhada para poder observar, né? E aí a gente chama disso de meditação informal, né? E a respiração como uma âncora importante. Tem elementos da yoga, né? Ou do yoga, que são os movimentos corporais, né? Com atenção plena, e a gente tem meditações que utilizam-se. E tem também, utiliza-se também da tradição vipassana, da meditação vipassana, aquela que eu expliquei mais ou menos, que é exatamente aquela que foca no corpo. Então existe o escaneamento corporal, o body scan, né, que tem. Então, basicamente, esse conjunto de práticas meditativas compõem os programas de treinamento mindfulness. Tá? Então, dizer que mindfulness é a mesma coisa que meditação, não. Mas os programas de mindfulness, eles basicamente se utilizam das práticas meditativas para promover o estado de mindfulness que a gente, ou eu diria, aperfeiçoar, melhorar, elevar a nossa habilidade de mindfulness, que já é uma habilidade inerente ao ser humano, que é uma habilidade inata. Então, o mindfulness, ele é, além das práticas meditativas, ele é um estado mental, ele é um traço psicológico. Por isso que não é a mesma coisa. E essa é a resposta da pergunta, né, que a gente começa a nossa live. Ele não é a mesma coisa porque ele é mais que meditação. Mas a prática meditativa é componente fundamental ou essencial para os programas de mindfulness que são promovidos de modo geral para a população mundial, né? Hoje é cada vez mais difundido, no Brasil ainda com muita timidez, mas a gente já vê vários movimentos, vários grupos conversando sobre mindfulness, vários cursos sendo promovidos online, de forma presencial, né? Nesse momento um pouco estacionada, né? As atividades presenciais por conta da pandemia que ainda estamos passando. No entanto, existem hoje, você pode fazer vários cursos de mindfulness pelas vias online, né, pelas redes sociais, por programas online de mindfulness, porque você consegue fazer isso tranquilamente sozinho. No entanto, é muito rico as práticas de mindfulness
de forma coletiva. Porque uma pessoa termina motivando, né, ou estimulando a motivação da outra para entrar nesse estado meditativo, nessas práticas meditativas. Ok? Então, para a gente fazer um resumo breve e fechar essa nossa fala de hoje, é dizer que mindfulness é um estado mental. Todos nós, enquanto perfil psicológico, todos nós temos essa capacidade. Tá? O que a gente precisa, na verdade, é estimular para que a gente resgate o que a gente já tinha quando a gente era ainda na nossa infância, né? Essa capacidade de estar atento ao momento, ao presente, sem julgar, né? Sem querer intervir a partir das narrativas mentais, mas entender a realidade como ela é, e aí a gente tem a condição de fato, dar os nossos passos. Por exemplo, observar um problema como o problema é, e não como um problema parece ser. Porque quando eu observo o problema como o problema é, as possibilidades de solução, elas surgem em grandes quantidades. Então, isso é exatamente uma capacidade importante, né, que a gente tenha para poder desenvolver. Tá? E praticar mais, ser feito praticar atividade física. Eu sempre faço essa analogia, que é uma analogia comum, né, que as pessoas têm feito, que a prática do mindfulness, deu uma paradinha no Instagram, foi a conexão, mas voltou. A prática do mindfulness está para a mente, como o exercício físico está para o corpo, ou a prática da atividade física está para o corpo. Tá? Ou seja, a gente precisa treinar continuamente para que a gente goze do benefício da meditação ou dos programas de mindfulness, dos benefícios da atividade física para as doenças crônico-degenerativas, né, para as doenças relacionadas às questões da saúde mental. Então, imagine-se praticando mindfulness como você se imaginaria praticando qualquer tipo de atividade física. Ok? Bom, pessoal, a conversa ela foi essa para hoje, tá? A gente conversou sobre essa... Tá claro para vocês? Faz sentido isso que a gente conversou? Ele disse que o meu presente está mais leve e o futuro não estou valorizando. Controlou mais a ansiedade. A gente vai falar, viu? Esse é só um pontapé inicial, a gente só quis explicar um pouco o que é mindfulness para poder situar vocês, mas eu espero que vocês continuem com a gente nos próximos encontros, porque a gente vai falar sobre exatamente os benefícios, né, que o mindfulness, que a prática do mindfulness, a prática dos programas de mindfulness tem trazido para a saúde física e para a saúde mental, né, sem falar da saúde espiritual. Ok? Então, nossos próximos encontros serão para tratar exatamente desse tipo de conversa. Tá? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Foi um prazer muito grande estar com vocês, muito, muito legal, muito bom, estou muito feliz mesmo de voltar aqui ao nosso bate-papo, aos nossos encontros, às nossas conversas do dia a dia, tá? E esperem que a gente vai estar sempre promovendo muitas e muitas ações, divulgando vários e vários conteúdos sobre essas temáticas, tá? Conversando com vocês, interagindo, e aí eu quero que vocês se manifestem, que vocês falem, que vocês perguntem, acompanhem nossos canais, tá? No perfil do Instagram tem o meu perfil, esse que a gente está conversando, que é @WallaceFeitosaOficial, mas temos o perfil do Instagram do Instituto Wellness, que é @instituto.wellness, ok? Temos o nosso canal do YouTube, canal do Instituto Wellness. Acionem lá o sininho do YouTube, do canal do YouTube. Tá? Também temos nossa fanpage no Facebook, Instituto Wellness. Então é só procurar, nós estamos nas 3 redes sociais para a gente dialogar, bater papo, conversar sobre tudo isso, né? E foi um prazer imenso estar com vocês. Muito obrigado, muito boa noite. De coração, tá? De coração, amo falar sobre isso, amo viver isso e amo cada um de vocês que tem acompanhado isso conosco, tá? Tchau, namastê, abraço.